é o seguinte, hipnose é uma coisa meio parecida com a acupuntura. É do domínio da medicina, né? Só que hoje para você ser acupunturista pleno, não sei como é que é isso, você tem que ser médico. Mas se você faz um bom curso de acupuntura, me disseram isso outro dia, você sai técnico em acupuntura. Não, você tem que fazer, eu sou especialista em acupuntura, mas você tem que ser ou médico ou fisioterapeuta, e agora eles liberam para farmacêutico e dentista. E biomédico. A hipnose é uma coisa mais flexível. Mas você tem que fazer o curso e fazer a prova de especialização dentro do teu conselho que rege o teu cargo. Hipnose, há uns anos atrás, tinha uma lei que foi feita pelo Jânio Quadros, inclusive, que dizia que a hipnose só era, há uns anos atrás, só podia médico, psicólogo e dentista. Só que essa lei caiu, né? E a hipnose hoje é um curso livre, você pode aprender hipnose. Né? Mas você não pode se meter a ser psicoterapeuta, você não pode se meter a ser psiquiatra, né? Então você tem que saber o que você vai fazer. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Porque se você, por exemplo, tentar exercer medicina ilegal ou psicoterapia, por exemplo, você faz um curso como esse, se você não é psicólogo, não é legal dizer que você faz psicoterapia, porque isso é um nome do domínio da psicologia. Sim. Né? Você diz que você faz uma terapia, é diferente, é válido. Se um psiquiatra indicar um psicólogo para um paciente também, então, se ele chegar no consultório e disser, o psiquiatra me indicou um psicólogo, mas eu estou gostando de fazer a hipnoterapia. Eu posso falar o que é? Não. Sim, você faz hipnoterapia, você tem uma certificação internacional em hipnoterapia. Então você está trabalhando... Mas eu tenho que trabalhar em conjunto com o psicólogo. Ou não até, se for o caso. Né? Você fez um curso que te ensinou a tudo isso. Agora, você pode usar vários nomes para isso, né? Por exemplo, você pode usar visualização criativa, relaxamento induzido, sei lá. Às vezes você usar o nome hipnose, você já restringe teu público. Se você falar que você faz um relaxamento, você vai ter muito mais pessoas. Um processo de visualização criativa. Para aqueles que estudam PNL. Para aqueles que estudam programação neurolinguística, por exemplo, eu faço uma técnica com base em visualização criativa e PNL. Também é isso que vocês fazem. Né? Só que a base de vocês é uma hipnose muito bem solidificada com várias outras coisas no processo também. Hoje a hipnose é um curso livre, muita gente estuda, muita gente faz. Tem um monte de gente que não tem competência nenhuma que está aí no YouTube com vídeos sobre hipnose, que você assiste 3 minutos e fala assim, meu Deus. Eu não consigo assistir nenhum, você acredita? Tem um que acho que é hipnose não sei do que, você olha. Ai, não dá. Nem um minuto não dá para assistir. Eu queria comentar um pouco mais o que o Antônio falou. Todos esses cursos eles se intercomplementam. Agora, por exemplo, o coaching, a formação em PNL, eles são bem independentes, assim, né? Então o coaching é bem independente, assim. Em relação especificamente à coisa da hipnose, se você faz formação em PNL, se você é coach, eu acho que isso te dá um respaldo ainda maior, porque você fica com o título de coach e de programador neurolinguístico, assim, para quem... Não tem nenhum problema você dizer que fez hipnose se você não fez as outras coisas ainda. Mas quem já tem, então não precisa discutir muito. Isso é coaching. Esse negócio de fechar o olho é coaching. É o meu método. É coaching, é PNL. E é mesmo. Nada disso existe, tudo isso é ótimo, né? Então, só uma coisa assim. Então, como é que foi fazer as borboletas hipnóticas de informação e mais a técnica? Ninguém lembra da história da borboleta. Isso é uma verdade. Essa é verdade. Essa hipnótica. Eu não alcancei essa... Não, então vamos lá. Robert Judson contou essa história uma vez num curso que eu participei com ele, né? Que 2 comediantes ingleses, um mais velho e um mais novo. Então os 2 estavam lá fazendo uma apresentação lá. E aí o mais novo estava ansioso. Eles usam uma expressão muito lá que quando você está ansioso, você está com borboletas voando no estômago. Ele falou que, eu tô com borboletas voando no estômago. Eles chamam ansiedade de borboletas voando. Até mais bonitinho que ansiedade, né? Aí ele virou pro mais velho, você não deve ter mais isso, né? Porque você já tem 40 anos de carreira e tal. Ele falou, não, eu tenho isso sempre. Ele falou, mas como? Você tá tão calmo, tá tão bem. Aí ele respondeu e disse assim, não, eu tenho sempre, mas a questão é que você está muito preocupado se as borboletas estão voando. A questão não é se as borboletas estão voando, é se voam informações.
É uma ambiguidade hipnótica isso, né? Não é se voam, é se voam informações. Ou seja, formações de borboletas, mas informações, né? Então, uma ambiguidade para... E aí eu usei essa história lá no meio no momento que nós estávamos precisando passar uma mensagem mais pontual lá no Maceió, e a coisa funcionou muito bem, né? Então, mas aí eu viajei na batatinha no meio dessa indução e tal. E como é que foi? Como é que foi fazer o processo da hipnoterapia? Então eu queria que nós usássemos uns momentos agora, antes de eu fazer uma indução aí para a gente fechar o processo, eu queria que a gente aproveitasse esses momentos agora, não só para vocês compartilharem como é que foi fazer o processo da hipnoterapia, começo, meio e fim, né? Aquela fala introdutória, e o relaxamento, e o aprofundamento, e um trabalho central, e depois a ponte ao futuro, e depois a sugestão da amnésia. Então, como é que foi fazer, como é que foi agora pegar tudo isso que vocês usaram e arrumar dentro dessa estrutura? Acho que o processo de dizer para a pessoa o que não é, né, acho que é bem importante esclarecer bem isso. Pessoas ficar mais abertas na hora que fez aí, eu senti a importância de se fazer, até quem for divulgar, usar no material de divulgação, né, isso, o que não é especialmente, todo mundo acha alguma coisa, mas ninguém sabe o que E aquilo que eu falei, mesmo as pessoas supostamente abertas a isso, mesmo as pessoas supostamente que querem, elas têm um monte de ideias, às vezes, preconcebidas, mesmo estando abertas. Então, aquela fala introdutória é importante. Mas o que você achou também de todo um processo, né? Ou seja, vamos começar, vamos relaxar, aprofundar e tal, usar todo aquele passo a passo, né, que vocês prepararam. Como é que foi? Eu me senti mais em condições ainda, né? Dar uma estruturada geral, não engessar nada, mas saber se... É porque não é um engessamento, isso é um caminho que você pode fazer do seu jeito. Isso. Acho que só organizar... É um caminho para organizar como é que você vai trabalhar com a pessoa, exatamente. Preparar a sessão de maneira, assim, geral mesmo, né, de cima, né? Em blocos, mas não engessar aquilo. Afinal de contas, todas vão seguir isso, eu acredito, né? Não tirando a fala introdutória, mas o processo de relaxar, ou ir mais fundo ou não, dependendo da necessidade. Né? Tem um roteiro, eu vi a importância de preparar um roteiro, assim, para mim, né? Eu acho que seria legal. Eu trabalharia melhor, acho, preparando alguma coisa antes da sessão. Eu acho que vocês podem preparar uns roteiros básicos que sirvam para várias coisas. Depois vocês vão acrescentando outras coisas no processo. Por exemplo, vocês já têm nas apostilas, tem pelo menos uns 3 ou 4 roteiros ou mais, né? Esse da borboleta, o outro lá que vocês fizeram maior. Acho que nessa tem mais um ou outro também. E na apostila anterior tem aquele do Banzer também, que é grandão. Pois é, tem vários roteiros. Então ali já tem várias ideias para roteiros. Tem aquele primeiro roteiro lá da apostila 1, que ele serve para tudo. Né? É aquele meio que eu falei para harmonia, mas você pode, ele tem toda a linguagem hipnótica e serve para tudo. Então eu acho que vocês podem, por exemplo, ter um daqueles à mão para, na dúvida, tipo assim, o que eu vou fazer com a pessoa? Se você aplicar aquele primeiro roteiro que está na apostila 1, logo depois da linguagem hipnótica e tal, aquele roteiro, em vez de, se você substituir lá a harmonia e tal, por qualquer coisa, aquilo já vai em si fazer um efeito muito grande. Mas aí aos poucos vocês vão editando. É legal você digitar alguma coisa e aí você vai fazendo versões daquilo. Né? Você vai fazendo versões daquilo para várias coisas diferentes. E vai criando. A entrevista antes, lógico, a gente sabe disso, a gente, mas conversar antes ali, até com... Antes e depois. Tá? Que é importante depois da primeira sessão com o cliente, principalmente o que deu certo, o que você gostou. Foi muito tempo? Foi pouco tempo? Como é que foi? Né? O que você sentiu? Legal que eu vi de costas, né? Como é que foi? O que você sentiu? Né? Para você precisa coletar informações posterior depois também, principalmente no primeiro dia que o cliente chega até você. Né? Você precisa saber, a primeira sessão, ela tem que durar pelo menos umas 2 horas. Assim, depois você pode fazer sessões de 1 hora e tal. Mas a primeira sessão para fazer a entrevista inicial, aplicar a técnica e depois a entrevista posterior da indução, como é que foi, o que você achou,
Né? A primeira indução não é legal ser muito longa. Não é legal você fazer uma primeira indução muito longa, assim, porque você não sabe se a pessoa gosta ou não gosta de muito tempo. O ideal é você fazer alguma coisa que dure um certo tempo, né? E uns 10, 15 minutos, para ver como é que a pessoa se sente. E aí você pergunta, como seria se fosse um pouco mais longa? E se fosse um pouco mais curta? Ou tanto faz para você? Até o nível que você conduz, né, para se aprofundar, não sei. Acho que seria legal ter um estado fracionado ali para que ela perceba. E talvez Vamos lembrar que é Eu imprevisível. acho. Tá? Você pode botar uma pessoa em transe, você pega uma pessoa hipersensível, ela pode entrar no transe profundo em 2 minutos. Isso é confiança também. Você Confiança, tem uma coisa da hipnose que ninguém sabe explicar direito o que é, que não é só rapport. Não é assim, então se eu tenho rapport, então a pessoa vai entrar no transe profundo. Não é bem assim. O rapport ajuda sempre, ajuda no processo de condicionamento. Mas tem umas pessoas que elas parecem que têm uma habilidade, uma facilidade de entrar no estado de transe tão grande, que elas entram. Eu já vi pessoas que nunca fizeram nada, nem sabem direito o que é isso. Você manda ela respirar o olho, ela apresenta todos os sinais de transe profundo e entra no transe profundo em 2 minutos. E enquanto outros precisam ser condicionados, precisam passar por um caminho e chegar até lá. Lembra que hipnose, a mensagem do Milton Erickson é que hipnose é um processo de ajustamento das duas partes. Esse eu acho que é o grande legado do Milton Erickson nessa história, que influenciou a PNL e tudo mais, é que o tempo todo você precisa ajustar as coisas. Você precisa o tempo todo mudar a sua comunicação. Eu quero me associar a ela para fazer um chocolate Godiva, vai ser ótimo. André, eu tô querendo ver uma coisa contigo aí que eu fiquei meio intrigado com das borboletas de informação. Eu tava lendo com o Thiago, eu achei pelo menos um tanto complexo aquele texto ali como um roteiro, né? E aí ele disse, bom, vamos procurar estudar isso aqui e ver qual é a proposta, né? Daí nós vimos que me parece uma primeira parte... Vocês entenderam a proposta? Que bom, me explica! Conta pra mim qual foi! Uma tese. E daí eu até achei para ele, assim, dei as minhas impressões para ele ali, para o Thiago. Ele disse, olha, Thiago, eu vejo assim, no primeiro momento, me parece que é uma coisa subjetiva, uma pessoa que não tem um objetivo bem definido. Então ali vai divagando com ele, vendo assim, para ele explorar dentro dele mesmo o que está pegando, para ele trazer uma apologia para a vida dele. Técnicas que a gente faz. Aí entra numa segunda parte, que é dos dois lá com as borboletas. Assim, aí me parece que fala de uma tipo formação. Sociedade, aí a partir da formação começa uma decisão. Eu achei que remetia a essa subjetividade, remetia para uma coisa mais coletiva, para a sociedade, para ele estar em harmonia com ele mesmo e com a sociedade. É uma das milhares de usar interpretações possíveis. Nossa, mas são tantos caminhos, né? Mas é isso mesmo. É um Mas todos processo levam bem a casa subjetivo, direita. porque eu fiz uma indução coletiva com várias pessoas e todas as induções coletivas que eu faço, elas são abertas o suficiente para poderem ser várias coisas. Elas têm um caminho que é mais ou menos isso. A maioria das induções quando eu faço induções coletivas, qual é a história? Né? O que está por trás da história? Eu tenho uma questão para resolver. Eu preciso identificar o que está acontecendo, eu preciso acessar meus recursos e eu escolho viver melhor. Então, em suma, a maioria das induções, elas têm por trás algo assim. Né? É mais ou menos isso, tudo. É que nem na constelação, o cara traz um tema lá, mas ele acaba caindo no que precisa mesmo, e não no tema que ele trouxe, muitas vezes. Então, e daí da outra parte, aí, assim, nós fizemos um texto, até com a Dani, foi um texto bem enxuto, assim, que nós fizemos, introdutório, explicando a hipnose e tal, e acabei lendo, uma coisa assim que eu até tinha um certo preconceito de ler, porque me parece transmitir uma insegurança da pessoa ler, mas eu acredito que funcionou bem esse negócio da leitura. Sim. E aí Depende de como você explica aquilo para o cliente, né? Você vai dizer, eu tenho um texto aqui escrito, até estou te dando uma cópia,
até para você levar com você, que tem todos os tópicos que são importantes para você levar a ler. Vamos ler Isso da junto, parte da hipnose, né? Mas depois da parte do relaxamento também. Nossa, porque a gente tinha a parte do relaxamento, aí eu fiz, aí já estava, ele tinha aplicado para mim primeiro, eu apliquei para ele depois, eu sumi na corrida e eu estava dormindo. Eu dormi, eu falei, fiz assim, trouxe os objetivos para ele e tal, e daí, ó, vou contar até 7. Carlos, quem mandou tu dormir, meu? E o cara não acordou. Daí eu já vi, eu achei que falava correndo, vou chamar o... Eu vou chamar, peraí que ele dormiu, eu quero acordar. Fiz alguma coisa errada, ele não volta. Eu tenho até 7 o cara lá, e agora, meu Deus? 7. Aí eu voltei para trás, assim, fiz de novo ele, assim, procurei trazer soluções, né, gravar na neurologia dele um novo formato mais organizado e tal. Aí contei, olha, agora eu vou contar até 7. Sério, agora? Chegou em 6 e ele ainda estava lá, e eu disse assim, 7. É isso aí. Não, mas isso é sério. Quando você nota que a pessoa está muito profunda, começa a bater com o pé, eu vou tocar você, agora eu vou tocar de novo, eu vou tocar uma terceira vez no 7, quando eu tocar você. No 7, você agora. Levanta, filho. Eu quero saber, foi bom para você? Eu não lembro absolutamente nada. Eu disse assim, você pode me dar um feedback de alguma coisa que pode ser melhor? Sim, não sei, então. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Meu nome é Carlos. Amnésia no meio. E esse roteiro vocês vão otimizando. O que eu queria que vocês treinassem essa sequência que eu ensinei. Agora, é vocês terem essa sequência em mente. Se vocês analisarem todos os meus CDs, principalmente de uns 2 anos pra cá, todos têm essa sequência, tem tudo lá. Né? Tem tudo, no meu CD tem tudo isso. Começo com respiração e tal, relaxamento, escala, aprofundamento da indução, trabalho. Trabalho e Ponte volta. ao futuro, E volta. e começo a voltar, e trabalho em sugestão de amnésia, tá tudo lá. Dali a pouco isso sai no processo. Tem roteiro. Né? Você daqui a pouco, de tanto treinar isso, você sai, a coisa vai. Eu acho legal você treinar um roteiro básico. O que vocês podem fazer são roteiros inacabados, vamos dizer assim. Roteiros onde vocês vão encaixar o caso do cliente. Vocês falam aquelas palavras que serviriam para todo mundo, como aqueles textos da apostila que eu botei lá. E aí, depois daquilo ali, vocês encaixariam o caso do cliente ali na hora, interagindo com ele. Dali a pouco você já não vai estar mais pegando roteiro nenhum, você já sabe qual é o caminho, já praticou. Eu fui ler pro André e eu não perguntei o que a gente ia trabalhar. Eu já coloquei ele em estado e já foi indo, porque ele também vai fácil, né? Desculpa, ele vai fácil. Mesmo se você não fala, você não tinha notado. Ele vai fácil. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, putz, não perguntei o que eu vou trabalhar, já sei. Aí eu fui falando pra ele que ele vai trabalhar aquilo que ele já sabe que precisa ser trabalhado. É isso aí. É isso aí, é o que a gente faz nas induções E coletivas. foi indo, mas tem uma hora que ele quase caiu da cadeira, mas ele foi, voltou e continuou. Nossa, né? Foi o gerenciamento interno perfeito, né? Daí teve uma hora que eu acho que eu fiquei tão... Porque essa indução é macabra, né? Não sei, eu não lembro de nada, assim, não sei o que acontece. É um tal de eu não me lembro. O que você viu? Você não me lembra? Como é que foi o último dia? Eu não me lembro. Como é que foi aquela aula? Eu não lembro. Aí eu me fui tanto que eu acho que teve uma hora ali que eu ia cair, eu não sei como é que tava lá, que eu meio que me assustei, assim, acordei, ela ali ainda, ela ali ainda. E vocês pensam assim, se vocês estão fazendo isso aqui, ali no corredor, que são condições A totalmente Catarina, fora. sabe o que aconteceu com a Catarina? O Carlos estava fazendo com ela e eu com ele ali no corredor. E aí ficou assim, sabe? Bineural. Não, o pior é que quando eu voltei, eu pensei em frente, eu não estou achando meu óculos, cadê meu óculos? O Carlos Éder falou assim, tá no escuro. O que acontece? Agora, vocês imaginam, se vocês estão fazendo isso numa situação que é totalmente, vamos dizer assim, não favorável, que é um hotel, no corredor, no calor, Ai, a cadeira, em uma cadeira desconfortável, você está quase caindo. Você imagina se vocês fizerem isso num lugar mais confortável, um pouco mais tranquilo. Imagina. Se bem que eu acho que o treinamento tem que ser assim. Já me disseram assim, você não acha que esse curso de hipnose você tinha que dar num lugar assim,
Eu falei, não, pelo contrário, eu tô querendo fazer no meio da praça ali da próxima vez. Que a hora que vocês conseguirem botar as pessoas entrando na praça, isso significa que você pode ir em qualquer lugar. Eu falei que tinha hora para aproveitar e curar a fobia de avião dentro do avião, né? Exatamente, é. Isso aí. Eu conversando com as pessoas no avião, assim, só a pessoa olhar pra mim assim, cara, é perigoso conversar contigo. Faz pensar. Aí então, eu tô descendo do avião, a pessoa passa por mim, ei, parabéns, viu? Eu, parabéns pelo quê? Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Beleza, usa meu cartão. Pois é. Você pode conseguir um emprego numa companhia aérea para andar para lá e para cá e curar fobias e problemas das pessoas. Durante as turbulências. A gente foi almoçar e o Carlos, contando um negócio lá dele. Porque você me dá um negócio no estômago. Eu falei, para, tu não vai comer. Você vai vomitar depois do almoço. Se você não tá... Então, peraí, fecha o olho. Eu fiz o reimprint rapidamente ali na mesa do restaurante. Você vomitar. Assim, Já sugestionou. Não, porque eu falei assim, eu fui, na verdade, ressignificar o que ele sentiu, porque ficou no estômago. Eu falei assim, ele vai comer, e ele não tinha digerido o assunto. Aí depois eu peguei uma água com gás, sugestionou, cara. Aí eu peguei água com gás e falei assim, agora você vai tomar água mágica, e conforme ela vai, o gás, as bolinhas de gás vai passando, ele vai dissolver. Ele, eu tô com uma sensação de que tá dissolvendo o negócio. O pior é isso, né? Funcionou, né? Ele assim, não, dissolveu. Eu falei, me agora senti o filho dele. Vou meter uma água mágica. Quase falei, sim, mãe. falei, não, toma aí essa água mágica que vai melhorar. E aí ele tomou, ele almoçou e ficou bem. Mas assim, ele tava... A situação deixou o estômago dele virando. Eu falei, por que tu não desvirou na seta azul? Pelo amor de Deus, você conhece a seta azul, né? E aí ele é que na hora ele esqueceu da seta azul, aí eu lembrei ele hoje. Que mais? Não, A essa gente história pode- desse livro que a gente mesmo escreveu é uma coisa assim, bastante complicada. Como poderia ser mais fácil? Não, eu não quero que seja mais Você fácil. quer que seja complicado? Você Eu gosta de quero não complicado? precisar de usar o roteiro. Não Chega na hora de precisa. usar o roteiro, tá, eu escrevi. Isso aqui é igual. Você viu faculdade? Faculdade você aprende um monte de coisa que não vai ser necessariamente como é que você vai fazer na prática. Que também é assim. A gente tem que pensar numa maneira que seja ecológica para todo mundo. Então, o caminho é esse. Então você já viu qual é o caminho. Agora que você entendeu, você vai fazer da maneira certa. Tá certo, eu não sei se é certo ou se é errado. André. Mas na hora de lendo o roteiro, assim, tem que seguir o roteiro, tem Tem que pegadinhas, assim. uma Você lembra que eu certa- disse que não tem, né? Isso é só para você praticar essa Lembro. sequência aqui dessa vez. Lembro. O fato do cliente não lembrar de nada da indução, ele não sai mais esvaziado assim numa sessão dessa, ele diz, pô, não resolveu nada, não entendemos de nada. Né? Não, sério, Mas acontece. Você tem que trabalhar os estados, as sensações, a sensação de que algo foi trabalhado e mexido. O que você precisa explicar naquela fala introdutória é isso, que algumas vezes você vai num estado tão profundo, né, que você não lembra nada. Aquela minha cliente que eu falei lá de Niterói, eu termino, ela olha pra minha cara assim, já começou. aí eu pergunto, e aí, foi bom? Ela, foi. Aí eu brinco assim com ela, já sei, né, qual é a parte que você mais gostou? Ela começa a rir. Mas ela se sente bem, porque ela sabe o que ela queria trabalhar. Na hora ela não tem a menor ideia do que aconteceu. Da semana que vem ela me diz como está melhor aquilo que antes ela queria trabalhar. E aí você tem que... É interessante a sua pergunta, que você tem que fazer todos esses links depois. Tem que fazer todos esses links. E se você vai gravar a sessão para a pessoa também, está lá escrito, ela pode tentar ouvir depois lá e tal. Né? Eu faço um resumo às vezes, quando tem tempo para a pessoa. Você não lembra, mas nessa sessão nós trabalhamos aquela questão que você falou que é importante, da ansiedade, da maneira como você estava vivendo isso no seu corpo, fisicamente. Então, eu não entro nos detalhes técnicos todos, mas eu dou uma geral, assim, do que foi feito, do que foi trabalhado, como é que a coisa aconteceu. Nelson, você ia fazer uma pergunta. Pois é, que eu estava acontecendo Oh, meu Deus. Eu sinto muito. Você pode ter sorte sempre. O detalhe é que ele anda ficando bastante vermelho ultimamente. porque, né? É o charme, né?
Muito bom. Então, daí tinha um momento que a pessoa caía, o rosto voltava. Eu pensei, e cada vez mais profundo, relaxe, e ela ia caindo. Eu pensei, será que mas ela já está indo muito profundo, será que o mundo é mais fundo ainda? O que eu faço muitas vezes em relação a isso assim, geralmente eu só uso esse tipo de cadeira aqui quando eu estou fazendo demonstração. Vocês já me viram fazer isso. Às vezes eu endireito a postura, eu vou endireitar a sua postura, pum, empurro a pessoa para cima e agora você vai relaxar em equilíbrio. Né? E se você precisar ajeitar a pessoa, porque você não vai deixar a pessoa cair. Né? Então, se você precisar ajeitar a pessoa, você vai dizer, eu vou contar até 3, eu vou tocar você, eu vou endireitar a sua postura. Por exemplo, algumas posturas não são muito boas, se a pessoa ficar totalmente assim, isso é ruim para a pessoa, totalmente assim, com o pescoço dolorido. Então você diz, eu vou endireitar a sua postura para que você possa relaxar ainda mais, de uma maneira melhor e tal. Né? Então, isso não tem nada a ver com profundidade, tem a ver que ela estava se entregando no processo. Isso em sala de aula, Selma olhava pra mim, olhava pra ela. Na indução ele fazia assim. Aí Selma fazia assim, eu digo, deixa, vamos olhar, ele ainda não está se jogando pela janela, nem estrangulando ninguém, então deixa ele lá. Ele ia pôr as coisas As caras, as caras, é movimento e cara. Você lembrava que acho que ele sabia que ele fazia isso. Nós não chegamos no mérito de questioná-lo sobre isso. melhor assim, Ele não está fazendo mal a ninguém. Mas era interessante. Era a forma como ele organizava as coisas dentro dele. Eu falei, André, vamos bolar uma coisa assim, que não é indução, a gente começa a pegar e mudar as coisas de lugar, assim, em movimento. Você falou que, ó, vamos fazer isso. Então, a gente se ajustar o tempo todo em relação ao cliente. O que mais? Tinha uma ideia assim meio... Para mim, o curso aqui do hipnose foi totalmente do que eu pensava, pelo menos que eu via assim, visão e tal. Eu te entendo. Uma é a própria condução. Para mim, a pessoa de repente sentaria no divã, no sofá, ficaria meio relaxada e o terapeuta ficava conduzindo, dando comando, usando de repente algum objeto também para ajudar, ou as mãos, né, o movimento. Então, para mim, de repente, agora eu faço para essa questão só da comunicação, então, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Né? Não foi bom ser dessa forma? Ah, não, foi muito melhor, muito mais Que te dá muito mais possibilidades, né? Porque tem gente que você balançava num relógio, alguma coisa assim, pode ou não funcionar, mas a linguagem é mais importante. A linguagem é mais importante. O manejo da linguagem é o que existe de mais importante nesse processo como um todo. É ajustar a comunicação, é a interpretação, é a gerência dos estados internos. Isso é o grande diferencial no processo como um todo. É o grande diferencial. E com isso você pode ou não usar um relógio, pode ou não usar qualquer coisa. Né? Você pode usar uma receita de gelatina colorida, que a pessoa tem transe. A ideia que as pessoas têm exatamente, a pessoa vai usar as mãos, fazer gesto, essas coisas, né? É o que fica no... Porque por causa da coisa do filme, aquela coisa do olhar, o olhar profundo, né, e tal. Pode olhar. Também pode usar, né? Quem quiser acrescentar esse lado teatral da coisa, não é nada contra. Assim, use. Mas você não precisa. É legal você saber que você não precisa disso. Isso é uma escolha que você pode usar ou não. Né? Bom,